Oi, gente, mais um vídeo de Precisava Falar aqui, como sempre que eu falo pra vocês, eu compartilho coisas da minha vida, do meu coração, enfim, não sei se vocês lembram, teve um vídeo aqui que eu botei está chegando ao fim, né, falando que Jesus está voltando, e falei que isso não é questão de religião, isso não é questão de eu querer que você acredite em mim, eu sei que tem pessoas que não acreditam, mas os sinais estão aí, e se você não acredita, tudo bem, eu respeito. Mas se você tem dúvida, eu te convido a pesquisar sobre isso e fazer um propósito com Deus, né? De falar, Senhor, me mostra se tu tá voltando mesmo, se tu existe. Que eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração de alguma forma, vai falar com você de uma forma surpreendente, surreal. Mas por que eu tô falando desse vídeo? Quando eu tive esses dois sonhos que eu contei pra vocês no vídeo, né? Se você quiser assistir, tem vídeo. O nome do vídeo é Estamos Chegando ao Fim. Nos dois sonhos eu senti uma sensação de angústia no meu coração, como se eu tivesse uma pendência. Eu sou falha, gente, eu não sou perfeita, né? Não tô falando aqui que, meu Deus, a única pendência da minha vida é essa. Eu não sou Deus pra saber se a única pendência da minha vida é essa. Mas, como uma pessoa que foi criada segundo a palavra de Deus, né? Num lar cristão, meu pai era pastor, minha mãe também pregava. Como eu sei que eu tenho esse poder, digamos assim, a gente tem um poder, só quem tem poder é Deus, né? Mas a gente tem esse privilégio, acho que é melhor falar assim, a gente tem esse privilégio de poder falar diretamente com o Senhor, o que é maravilhoso, né? Então, no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo dia não, na mesma semana que eu tive esses sonhos, que eu fiquei assim, com essa sensação de pendência no meu coração, eu orei ao Senhor e pedi a Deus que me mostrasse que pendência era essa que eu sentia esse peso no meu coração. E daí eu tive um outro sonho no mesmo dia que eu pedi. E eu falei que eu ia contar isso pra vocês, não sei se vocês lembram. E eu entendi, porque quando eu tive esse sonho eu falei, nossa Senhor, realmente. Porque não é fácil seguir a Cristo, não é fácil a renúncia, não é fácil fazer coisas que às vezes a gente fala assim, a gente não quer fazer. Tem coisa que a gente não quer fazer, sabe? Procurar uma pessoa que nos magoou, liberar o perdão a uma pessoa que nos fez muito mal, né? E tem coisas que a gente não quer fazer, mas Deus nos ensina a amar o próximo como a ti mesmo. E o perdão é algo surreal. O perdão é uma coisa que ele não pode ser pendência na nossa vida, de verdade. Eu fui pegar meu outro celular para poder falar para vocês o que a Bíblia fala sobre o perdão, porque na verdade Deus vai só me dando chapuletada, né? Certo dia, antes de eu ter essa consciência sobre o perdão, porque por mais que eu tenha sido criada na igreja, eu nunca tinha ouvido falar que se a gente não tivesse liberando perdão sobre o nosso irmão, qualquer pessoa, né, quando eu falo nosso irmão, sobre outra pessoa, que a Bíblia fala muito claramente sobre que Deus também não vai nos perdoar. E eu não sabia disso, tá? Eu achava que, tudo bem, a gente não perdoar alguém, tudo bem, é só vamos tirar essa pessoa da nossa vida e acabou, sabe? Pensamento idiota, mas eu não tinha, não que, não sei te explicar, mas eu achava que não era algo grave. Eu achava que era tipo assim, cara, a pessoa fez isso e tudo bem, você não falar mais com essa pessoa e não libera perdão e só tira da sua vida e tudo bem. Eu tinha essa coisa no meu coração, eu achava, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas na Bíblia fala muito claramente sobre isso. E na semana que eu ia falar, a questão da chapuletada. Na semana que eu tive esse sonho, eu falei com uma amiga minha, uma pessoa que nem, na verdade, ela não é uma amiga, ela é uma conhecida, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo. E ela tava falando sobre perdão comigo, gente, uma outra situação. E ela me falou que a sogra dela tinha um ressentimento com o ex-marido e tal, e ela tava no hospital, e ela sofreu muito no hospital por muito tempo, enquanto ela não liberou perdão pro marido dela, porque ela era uma pessoa cristã, e Deus não queria perder a alma dela. Então, assim, de alguma forma, esperou esse tempo, e graças a Deus ela conseguiu liberar o perdão pro marido, e logo depois ela morreu. Então, assim, Deus me botou essa pessoa pra me contar esse caso na semana do que eu sonhei. E eu não falei ainda o que eu sonhei, né? Eu sonhei com meu avô. E eu sonhei que eu chegava na casa do meu avô
E eu gritava tudo que eu passei, né, com a pessoa que abusou de mim quando eu era pequena. E eu gritava, ele fez isso, ele fez aquilo, lembra aquele dia que você estava aqui? Porque muitas vezes eu sofri abuso, gente, na frente das pessoas, as pessoas não notavam. Por isso que eu falo muito pra vocês, cara, tá com seus filhos, olho biônico, entendeu? Olho biônico, tá com o teu filho, olha tudo, olha na mão da pessoa, olha no olhar, olha em tudo. Não deixa, porque eu muitas vezes fui abusada pelo meu abusador, né? Na frente da família inteira. Ninguém notava, mas ele passava uma mão atrás ou botava a mão por baixo e as pessoas não viam. Então, assim, eu falava isso no sonho. Ele fez isso, lembra aquele dia? Ele fez assim, esse assado, ele fez aquilo. E você. Eu gritava pra ele assim: você defendeu ele, você ficou a favor dele, né? Pra quem não sabe, eu fui abusada e eu não falava com meu avô, porque o meu avô acobertou, não sei se acobertou é a palavra, acobertou é muito forte, né? Mas ficou do lado, né, do abusador, porque era filho dele de criação e ele amava ele de paixão e ele era outra geração, eu não sei explicar o porquê. Isso aí vai ser ele com Deus, eu realmente eu não sei explicar. Mas eu não falava com meu avô, né? E eu cheguei a levar o Lucas pra ele conhecer, mas depois eu me afastei de vez e não falava mais com ele, né? E foi isso. E aí a Lana nasceu, tudo, eu não levei ele a Lana pra ele conhecer, nada. E no dia que eu tive esse sonho, que eu pedi, Senhor, me mostra essa pendência, eu sonhei com meu avô e eu esbravejava com ele. E no final, no sonho, eu falava assim, mas eu quero te perdoar. Eu quero te perdoar. Eu falava no sonho. E aí, quando eu acordei com isso, eu falei assim, Senhor, sério isso, cara? Que eu vou ter que engolir esse meu orgulho, sério que eu vou ter que procurar meu avô. E no meu coração, assim, tá pensando que é fácil, minha querida? Tá pensando que é fácil? Porque se fosse fácil, seria ótimo, mas não é fácil. As coisas de Deus, elas são muito mais difíceis. Então, assim, é muito mais fácil a gente cortar da nossa vida, não liberar o perdão e viver como se nada tivesse acontecido, conforme o diabo quer. A verdade é essa. Que as famílias se destruam, que tenha contendas e tenha afastamentos e enfim. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, não estou falando que quando você libera o perdão, você precisa amar maravilhosamente, ai meu Deus, puxa saco e conviver. Não estou falando isso, porque tem pessoas e tem casos e casos, tem agressão, tem coisas muito profundas, né? E que aí cada um vai saber onde dói. No meu caso, eu senti que eu precisava liberar esse perdão pro meu avô, porque Deus colocou no meu coração, né? E eu fui lá hoje. Mas primeiro eu quero falar sobre perdão. Minha mãe tava mandando mensagem aqui. Marcelo, por isso que eu olhei. Primeiro eu vou falar pra vocês sobre o que a Bíblia fala sobre perdão, tá? Marcos 11:26. Entretanto, se não perdoardes, se não liberar o perdão, vosso Pai que estás nos céus também não vos perdoará. Então, Marcos 11:26 fala isso. Em outra versão atualizada diz, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás no céu não vos perdoará as vossas ofensas. E tem outro, Marcos 11. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra uma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que estás no céu também não os perdoará. Então, assim, tem vários. Mateus 6,14. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus 6,15. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Mateus 18,35. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Entendeu? Então, gente, a Bíblia fala muito certamente sobre o perdão. Eu não sabia disso, não. Eu achava que era mais fácil. Mas não é fácil. E aí, gente, hoje eu fui lá. Hoje eu fui lá procurar meu avô. Olha, eu marquei de ir lá ver meu avô
80 vezes e nunca dava certo. Uma hora atrasava, outra hora acontecia um negócio, outra hora tinha um trabalho, surgiu uma gravação, podcast atrasava. Eu não consegui ver meu avô. Quando foi hoje, foi totalmente assim, eu não programei. Eu acho que a gente tem que fazer isso, porque tudo vai acontecer pra você não liberar esse perdão. Tudo vai acontecer pra você não procurar essa pessoa e você vai achar que não é pra procurar, você vai achar que, né? Mas hoje eu não programei nada. Mandei uma mensagem pra minha mãe e falei, mãe, vou aí. Minha mãe tava lá perto dele. Minha mãe tava lá, né? E aí eu fui lá, gente. Olha, eu não sei nem se eu vou conseguir falar. A sensação mais estranha que eu tive na minha vida, porque eu cheguei lá, o meu avô, ele não lembra mais de mim. E eu fiquei tão triste. Porque eu perguntei pra ele, você lembra de mim? Ele, não. Aí eu falei assim, eu sou sua neta. E eu fui falando com ele, né? E eu falei assim, vô, essa é a parte pra mim que foi mais difícil, sabe? E mais a experiência mais estranha que eu vou contar pra vocês. Eu falei assim, primeiro eu conversei com ele e falei, quantos anos você tem? Fiquei perguntando pra ele ver se ele lembrava as coisas e ele, nada, ele falou assim, brincou não, ele falou, eu tô com 66. Aí eu falei assim, nossa, você tá novo, hein? Ele tá com 94. Falei, vô, você tá com 94, você não tá com 66. Aí ele riu, né? E meu avô era muito brincalhão. E aí eu falei assim pra ele, gente, que essa que foi a parte mais estranha. Eu falei assim, você sabe por que eu não tava vindo aqui, vô? Aí ele, não. Eu falei, porque a gente tava brigado. Aí ele, é? Eu falei, é. Mas eu vim aqui dizer que eu te amo e que eu te perdoo. E quero que o senhor me perdoe de qualquer coisa também. Que o senhor possa ter ficado chateado comigo. E aí ele encheu o olho dele de lágrima. Eu não sei se ele lembrou. Eu não sei se. Eu não sei se fez sentido pra ele. Mas eu abracei ele. Ele me abraçou forte, assim, e falou obrigado. E a segunda parte, no finalzinho, quando eu tava lá, ele pegou a Lana, brincou, né? Aí eu falei pra ele, você sabe quem é ela? É minha filha, não sei o que. Ele, nossa, ela é linda. Aí pegou ela no colo. Aí foi. Aí no final, gente, ele, outra coisa importante, ele não tá falando coisa com coisa. Tipo assim, ele começa a falar e não faz sentido as palavras que ele fala. Então ele tá falando assim, porque você, né? Ó, não sei o quê. Aí não faz sentido. Ele fala, sabe, tipo assim, porque, né? Então, isso aí. Aí você fica assim, não faz sentido o que ele tá falando. Aí às vezes ele responde algumas coisas, ele brinca e tal. Aí duas coisas que eu tenho pra falar pra vocês. Uma que ele me chamou diversas vezes do nome de uma pessoa que precisa liberar o perdão pra ele, que eu sei. Várias vezes ele me chamou do nome dessa pessoa. E outra coisa foi que no final, quando eu tava indo embora, ele falou, você tá indo embora? Aí eu falei, vou, agora eu tô indo embora. Mas eu volto pra te ver e tal, não sei o quê. Tá bom. Ele falou assim, tá bom, mas eu quero agradecer a Deus sobre a sua vida. Foi a única frase que ele falou conexa, essa. Falei, tá bom. Eu pensando na minha cabeça, ele vai orar tudo desconforme, né? Porque ele tava falando tudo assim, Ele tá falando praticamente assim, ó. É porque você pega o celular e aí você liga a televisão e fala com ele, porque semana que vem você faz isso. É tipo isso que ele tá falando, assim. Não faz sentido nenhum. Ele falou essa frase, que queria agradecer a Deus pela minha vida. E deu uma palavra com relação a Deus que não fazia sentido, mas ele falava como se estivesse falando assim, que a gente tem que se apegar a Deus, alguma coisa assim, mas não fazia muito sentido o que ele falava. E aí ele falou, então eu vou orar.
Aí eu falei, tá bom. Aí fechei o olho, né? Aí ele orou perfeitamente, gente. Ele orou perfeitamente. Todas as palavras faziam sentido, todas. Ele orou, Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa a vida dela. E falou um monte de coisa. E eu não lembro nem o que ele falou, mas ele orou. E nada estava fazendo sentido antes e a oração inteira fez sentido. E aí, no final, ele falou amém, me abraçou e falou: Você não pode esquecer que você é filha de Deus. Ele falou pra mim. E aí ele repetiu o que ele tinha falado sobre Deus de novo, que não fazia sentido. Mas aí eu só entendi que ele falou assim. Eu comecei a tentar prestar atenção no que ele tava falando, porque não fazia sentido, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Você tá entendendo? E ele falou assim. Algo parecido com isso, tá? Que você não tinha nada, alguma coisa assim, você não tinha nada, mas olha o que você tem hoje. Foi tipo isso que ele falou. Só que ele não lembrava de nada, ele não lembrava nem quem eu era. E aí, assim, não fazia sentido as coisas que ele tava falando. Ele falou, mas olha o que você tem hoje, você tá sendo abençoada. E Deus vai continuar te abençoando. E aí falava umas coisas sem ser desconexas, aí falava assim, mas você não pode largar a mão de Deus, você não pode se afastar. E não sei o quê. E eu falei, cara, não tá fazendo sentido nenhum, mas tá fazendo todo sentido. As pessoas que estavam em volta deveriam estar assim, ó. Nada com nada do que ele tá falando. Mas pra mim tava fazendo todo sentido, porque cada palavra que eu pegava dele, quando eu juntava, era mais ou menos isso que eu tô falando pra vocês. E eu entendi o que ele falou. Mas ele em nenhum momento, em toda a conversa, ele lembrou da briga, de todo motivo, nada. Mas na hora que eu pedi perdão pra ele e que eu falei que eu amava ele, ele encheu o olho de lágrima e me abraçou. Então, assim, eu liberei de coração o perdão pra ele. De coração, eu liberei o perdão pro meu avô. Eu tenho muitas lembranças do meu avô, gente. Ele cometeu um erro gravíssimo, gravíssimo, criminal perante a nossa lei. Porque acobertar, né, ficar do lado de um pedófilo é crime. Fora o dano emocional que ele me causou. Mas eu liberei o perdão pra ele porque eu me coloquei no lugar dele. Eu tive empatia por ele. Primeiro, porque é óbvio que ele não queria ter um filho pedófilo. Segundo, porque ele é de outra geração. Eu não tô justificando, tá? Eu não quero justificar o pecado dele, mas o meu papel de cristã era perdoar ele e eu liberei o perdão a ele. Isso não significa que eu tô passando por cima dos meus sentimentos, isso significa muito mais. Isso foi pra mim uma ordenança de Deus na minha vida e eu fui lá cumprir. E eu me senti tão leve, eu tô me sentindo, eu não tô chorando de tristeza. Eu tô sonhando, eu tô chorando de ter vivido uma experiência tão surreal que eu não imaginava que eu ia viver. Não imaginava que eu ia viver essa experiência. E vou te falar mais. Eu liberei o perdão contra o meu abusador também. Quando eu liberei o perdão contra o meu avô. Para o meu avô. Porque eu sentia, esses anos todos, eu sentia que eu vivia com um peso aqui em cima de mim. Um peso que fazia assim, ó. Que doía. Sabe? Que eu sentia um ódio. Um negócio que só me fazia mal. Quando eu parei pra olhar pro meu avô, que ele encheu o olho de lágrima, passou um filme na minha cabeça. E aí eu até falei com ele. Eu falei assim, vô, você sabia que você tinha uma tendinha? Meu avô tinha uma vendinha que ele vendia um monte de coisa. Você sabia que você tinha uma tendinha? Você me dava bananada, você me dava guaraná. Falei pra ele. Aí ele ficou, eu tinha, é verdade. Não sei se ele lembrava ou se ele só concordava comigo pra me agradar. Mas passou um filme na minha cabeça, todas as coisas que meu avô fez por mim. Meu avô ajudou a cuidar de mim e da minha irmã quando a gente era pequena, porque minha mãe trabalhava muito. Ele ia me buscar na escola de carro, com aquele carro velho dele, entendeu?
Minha avó fazia café, pedia pra eu levar pra ele, aí ele sempre vinha, ficava comigo, conversava comigo. E passou um filme na cabeça, assim, tipo, de todas as coisas que meu avô fez, de todas as lembranças boas que eu tinha do meu avô. E eu tô respirando, sabe? Gente, liberar o perdão é uma coisa surreal. Surreal. É uma coisa que você se liberta. E eu acho que pela primeira vez eu posso falar pra vocês que eu me libertei desse peso de tudo que eu passei. Eu não sei como vai ser daqui pra frente, eu não sei se eu vou. Como vai ser? Eu não sei como vai ser, porque eu penso nisso sempre, né? Mas eu acredito que eu não vou esquecer, porque a gente não esquece essas coisas ruins. Mas eu acho que eu não vou sentir esse peso que eu tava sentindo, porque ele não tá mais aqui. Eu liberei, sabe? Então é isso, gente. Eu disse que eu ia compartilhar com vocês, né, que foi esse sonho que Deus mostrou pra mim, essa pendência. E eu fui lá cumprir essa minha pendência, né, que eu senti que Deus tocou no meu coração que era pra eu fazer. Mas eu queria falar pra vocês por que eu sempre faço vídeo de. Precisava falar contando experiências que eu vivi, gente, porque se não for pra usar minha influência pra edificar a vida de vocês, não, eu nem venho aqui, sabe? Não foi à toa. Isso tudo que eu passei na minha vida não foi à toa. Não foi à toa que eu passei por tudo isso. Que isso aí é só uma das coisas que eu já passei na minha vida. Quem tá aqui há muito tempo já viu todas as provações que eu já passei na minha vida. Mas também não é à toa eu ter a influência que eu tenho na internet pra poder fazer a diferença aqui, porque é, eu não quero só ter voz. Eu tenho uma voz, mas eu tenho que usar ela pra alguma coisa. E se eu posso usar ela hoje, nesse vídeo, pra falar pra você, libera o perdão. Mas não libera o perdão assim, ó, da boca pra fora. Pede a Deus pra você fazer isso da melhor forma possível no momento certo, porque eu tenho certeza que se eu tivesse tido essa conversa com meu avô, não foi bem uma conversa, né? Eu contei pra vocês, mas se eu tivesse tido essa experiência com meu avô antes, se eu tivesse tentado pedir perdão ao meu avô e ter ido liberar o perdão pra ele, principalmente, né? Porque quem me feriu foi ele. Antes, talvez eu não tivesse tido essa experiência que eu tive hoje. Então, peça a Deus se você tem essa pendência. Se não for essa pendência, peça a Deus pra te mostrar qual é a pendência que você tem. E faça de todo o coração, tá bom? Esse vídeo daí vai ter edição. Vai assim pro ar mesmo que eu só queria falar, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo.